Ouvi meu filho ao telefone. Troquei o remédio dele sem que notasse. Na mesma noite fui embora. Meu nome é César Mendonça, tenho 63 anos e durante 35 anos rodei o Brasil inteiro como caminhoneiro. Conheci cada estrada, cada parada, cada amanhecer nas rodovias deste país. Sempre fui um homem de saúde, forte, trabalhador. Mas a vida nas estradas cobra seu preço. Depois de tantos anos no volante, meu coração começou a pedir descanso. Hipertensão, disseram os médicos. Nada grave, desde que eu tomasse os remédios certos todos os dias. Quando minha esposa Helena faleceu há 4 anos, senti que o chão sumiu debaixo dos meus pés. Ficamos casados por 40 anos. Ela era minha bússola, meu porto seguro. Depois que ela se foi, a casa em Ribeirão Preto ficou grande demais, silenciosa demais. Foi quando meu filho Rodrigo insistiu para que eu fosse morar com ele e a família. Pai, o senhor não pode ficar sozinho. Vem morar com a gente, vamos cuidar do senhor. Eu resisti no começo, mas ele insistiu tanto, parecia tão preocupado, que acabei aceitando. Aluguei minha casa e fui morar com Rodrigo, a nora Patrícia e meus 2 netos. Por 1 ano e meio, tudo parecia estar bem. Eu ajudava no que podia. Brincava com os netos, tomava meus remédios todos os dias. Rodrigo sempre fazia questão de separar minhas medicações. Dizia que era para eu não me confundir. Eu achava aquilo um cuidado de filho dedicado. Até que uma noite acordei com sede. Eram quase 3 da manhã. A casa estava em silêncio. Desci as escadas devagar, tentando não fazer barulho. Foi quando ouvi a voz de Rodrigo vindo da sala. Ele estava ao telefone, falando baixo, quase sussurrando. E o que eu ouvi naquele momento destruiu tudo que eu acreditava sobre meu próprio filho. Se você está assistindo essa história agora, deixe nos comentários de qual cidade você está nos acompanhando. E se inscreva no canal para não perder as próximas partes dessa história, porque o que aconteceu depois dessa noite mudou completamente minha vida. A sede me acordou de madrugada. Olhei para o relógio na mesinha de cabeceira. 2h47 da manhã. A casa estava mergulhada naquele silêncio pesado das noites de inverno em Ribeirão Preto, quando até o vento parece respeitar o sono das pessoas. Me levantei devagar, sentindo o corpo ainda pesado de sono, e abri a porta do quarto que Rodrigo havia preparado para mim no andar de cima. Desci as escadas segurando no corrimão, cada degrau rangendo suavemente sob meus pés. A madeira estava fria. Eu só queria pegar um copo d'água na cozinha e voltar para a cama. Meus remédios sempre me deixavam com a boca seca durante a noite, mas quando cheguei ao final da escada, ouvi uma voz vinda da sala. Era Rodrigo. Ele estava ao telefone falando baixo, quase num sussurro. A luz azulada do celular iluminava seu rosto no escuro. Eu parei ali, ainda nas sombras do corredor, sem querer interromper a ligação. Talvez fosse algo do trabalho. Ele sempre teve problemas para desligar da empresa de autopeças, mesmo de madrugada. Não, ela não desconfia de nada, Rodrigo dizia, com a voz tensa. Troquei o remédio dele sem que notasse. São 6 meses já. O médico disse que com a dosagem errada e o remédio que estou dando no lugar, o coração dele vai fraquejar naturalmente. Meu sangue congelou. Cada palavra era como um soco no estômago. Em alguns meses, o problema se resolve sozinho, ele continuou, andando de um lado para o outro na sala. A casa está alugada, mas é dele. O terreno no interior que a mãe deixou também está no nome dele. Com a aposentadoria dele somada, dá quase 8.000 por mês. A Juliana nem vai contestar nada, ela nunca ligou para ele mesmo. Eu precisei me segurar na parede. Minhas pernas tremiam. Meu próprio filho, o filho que eu criei, que eu ensinei a andar de bicicleta, que eu levei pela primeira vez para pescar no rio, estava me matando aos poucos. E falava sobre isso com a mesma frieza de quem planeja uma viagem de negócios. Patrícia já conversou com um advogado. Quando acontecer, vai parecer natural. Um homem de 63 anos, caminhoneiro aposentado, problema no coração, tomando remédio errado por meses. Ele deu uma risada baixa, seca, sem humor. Ninguém vai desconfiar de nada. Subi as escadas de volta para o quarto sem fazer barulho. Meu coração batia tão forte que eu sentia as pulsações no pescoço, nas têmporas, no peito inteiro. Sentei na beirada da cama no escuro com as mãos tremendo. Olhei para a caixinha de remédios na mesinha de cabeceira. Quantas vezes Rodrigo havia trocado aqueles comprimidos?
Quantas vezes ele me entregou o veneno com um sorriso no rosto. O resto daquela noite passei acordado, olhando para o teto, sentindo um vazio imenso no peito. Não era só a traição, era a frieza, a premeditação, a certeza de que meu filho estava disposto a me matar por dinheiro, por uma casa, por um terreno, e que minha nora estava junto nesse plano. Quando o sol começou a clarear as frestas da janela, eu já tinha tomado minha decisão. Não iria confrontá-lo. Não iria gritar, chorar, implorar por explicações. Eu simplesmente iria embora e nunca mais voltaria. O café da manhã naquela sexta-feira foi uma tortura silenciosa. Rodrigo veio para a cozinha com o mesmo sorriso de sempre. Deu bom dia, colocou café na xícara. Patrícia preparou pão com manteiga e frutas. As crianças corriam pela casa antes de ir para a escola. Tudo parecia absurdamente normal. "Dormiu bem, pai?" Rodrigo perguntou, me entregando o copo de suco de laranja e, em seguida, a maldita caixinha com os comprimidos separados. "Dormi sim", respondi, segurando o copo com as duas mãos para ele não perceber que eu tremia. Peguei os comprimidos e, pela primeira vez em meses, não os engoli. Fingi que tomei, mas guardei discretamente no bolso da calça. Durante todo aquele dia, agi normalmente. Assisti televisão, brinquei com os netos, almocei com a família. Mas cada gesto, cada palavra de Rodrigo, cada olhar de Patrícia, tudo parecia contaminado agora. Eu via a máscara em cada sorriso. À tarde, quando todos estavam ocupados, peguei meu celular velho e liguei para seu Manuel, o inquilino que morava na minha casa. "Seu Manuel, o contrato vence no fim do mês que vem, né? Então vou precisar da casa de volta. Pode se programar?" Ele não fez perguntas. Era um homem simples e compreensivo. Liguei também para Juliana, minha filha. Fazia quase 3 meses que não conversávamos direito. Ela estava sempre ocupada com as aulas em São Paulo, sempre correndo, sempre sem tempo. Mas daquela vez, quando ela atendeu, minha voz saiu diferente. "Ju, é o pai." "Oi, pai. Tudo bem?" "Desculpa não ter ligado antes, estava uma correria aqui." "Tudo bem, filha? Só liguei para dizer que te amo e que, não importa o que aconteça, você sempre foi e sempre será minha menina." Houve um silêncio do outro lado. "Pai, tá tudo bem mesmo? O senhor tá estranho." "Tá sim, só queria falar isso. Beijo, filha." Desliguei antes que ela fizesse mais perguntas. Não era hora ainda. Ela saberia de tudo no momento certo. Quando a noite chegou, esperei todos dormirem. Rodrigo foi para o quarto dele por volta das 11. Patrícia apagou as luzes da cozinha meia hora depois. A casa mergulhou no silêncio. Esperei até 1 da manhã para ter certeza absoluta. Então me levantei, peguei minha mala velha de viagem do armário, aquela mesma que me acompanhou em tantas estradas, e comecei a guardar minhas roupas. Não levei tudo, só o essencial. Documentos, carteira, celular, carregador, algumas mudas de roupa, remédios, a foto de Helena que eu mantinha na mesinha. Na cozinha peguei uma folha de caderno e uma caneta. Sentei à mesa, a mesma mesa onde eu comia todos os dias fingindo que tudo estava bem, e escrevi: "Rodrigo, descobri que o remédio que você me dava não era o meu. Sei que você trocou de propósito. Sei o que estava planejando. Vou cuidar da minha saúde longe daqui. Não me procure, não ligue, não tente me encontrar. Você me matou como pai na noite em que tramou tirar minha vida. César." Deixei o bilhete em cima da mesa da sala, peguei minha mala e saí pela porta da frente sem fazer barulho. A rua estava vazia, fria. A lua cheia iluminava as calçadas. Caminhei 3 quarteirões até o ponto de ônibus, mesmo com a mala pesada, mesmo com o coração apertado. O primeiro ônibus da madrugada passou às 5h15. Subi nele e não olhei para trás. Enquanto as ruas de Ribeirão Preto passavam pela janela, senti uma mistura de dor, raiva, alívio e um vazio imenso, mas também senti, pela primeira vez em meses, que estava fazendo a coisa certa. Estava voltando para minha casa. Estava voltando para minha vida. A chave girou na fechadura da minha própria casa, com um som que eu não ouvia havia quase 2 anos. Seu Manuel já havia deixado o imóvel limpo e arrumado, as chaves dentro da caixa de correio, como combinamos por telefone. Ele foi um homem de palavra até o fim. Entrei devagar, empurrando a porta de madeira que rangeu nas dobradiças. O cheiro de casa fechada tomou conta do ambiente. Poeira nas prateleiras, móveis cobertos com lençóis brancos,
O relógio de parede parado marcando 13h20. Mas era minha casa. Cada rachadura na parede, cada mancha no piso, cada marca nos batentes das portas contavam histórias de uma vida inteira. Deixei a mala no chão da sala e caminhei pelos cômodos, tocando nas coisas como se estivesse redescobrindo tudo. A cozinha onde Helena preparava almoço aos domingos. A varanda onde eu tomava café olhando para o quintal. O quarto onde dormimos juntos por 40 anos. Cada cantinho daquela casa me abraçou de uma forma que a mansão de Rodrigo nunca conseguiu. Abri as janelas para deixar o ar entrar. A luz da manhã invadiu a sala, iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar. Lá fora, o pé de jabuticaba que eu plantei há 25 anos estava carregado de frutas. A grama estava alta, o portão precisava de uma demão de tinta, mas aquilo era meu. Ninguém estava tramando me tirar daqui. Ninguém estava envenenando minha comida, trocando meus remédios, esperando minha morte. Tomei um banho longo, deixando a água quente lavar não só o corpo, mas também parte do peso que eu carregava. Depois, sentei na cozinha com uma xícara de café feito na hora e olhei para os comprimidos que Rodrigo me dava. Coloquei-os sobre a mesa, um ao lado do outro, e comparei com os remédios que eu tinha guardado na gaveta, os originais que o médico havia receitado há anos. Eram completamente diferentes. Cores diferentes, tamanhos diferentes. Ele não tentou nem disfarçar direito. E eu, confiando cegamente, tomei aquilo todos os dias durante 6 meses, sem questionar. Um pai nunca desconfia do filho. Essa é nossa fraqueza e, ao mesmo tempo, nossa maldição. Peguei o telefone e liguei para a clínica onde eu fazia meu acompanhamento. Bom dia, aqui é César Mendonça. Preciso marcar uma consulta urgente com o Dr. Henrique. Não é emergência, mas é importante. Pode ser ainda hoje. Perfeito. Às 3 da tarde eu estava no consultório. Dr. Henrique, um homem de 50 e poucos anos, cabelos grisalhos e óculos de armação fina, me recebeu com o mesmo sorriso gentil de sempre. Seu César, quanto tempo! Faz quase 1 ano que não vejo o senhor por aqui. Como está a pressão? É sobre isso que eu vim, doutor. Coloquei a cartela de comprimidos que Rodrigo me dava sobre a mesa. Meu filho estava separando meus remédios todos os dias. Só que esses aqui não são os que o senhor receitou. O médico pegou a cartela, analisou com atenção, franziu a testa. Isso aqui é diurético de alta dosagem, seu César. Com o problema cardíaco que o senhor tem, tomar isso sem acompanhamento poderia causar uma arritmia grave. Falência cardíaca, até. Quanto tempo o senhor tomou isso? 6 meses. Ele ficou pálido. 6 meses? Seu César, o senhor teve muita sorte de estar vivo. Isso poderia ter matado o senhor a qualquer momento. Ouvi aquelas palavras e senti um arrepio percorrer minha espinha. Não era paranoia, não era exagero. Meu próprio filho estava realmente tentando me matar. Doutor, eu preciso que o senhor documente tudo isso. Os remédios que eu tomei, os efeitos que poderiam ter causado, tudo. Pode fazer isso? Claro. Vou solicitar uns exames também para ver como está seu coração depois disso tudo. Saí daquele consultório com um laudo médico detalhado, pedidos de exames e a certeza de que eu tinha provas concretas do que Rodrigo fez. Mas não era sobre punição. Ainda não. Era sobre proteger a mim mesmo. Sobre me certificar de que ele não tentaria de novo. Voltei para casa quando o sol já estava se pondo. Sentei na varanda, olhando para o céu tingido de laranja e rosa, e senti algo que não sentia havia muito tempo. Paz. Uma paz triste, dolorida, mas real. Eu estava em casa. Eu estava vivo. E eu tinha escolhido a mim mesmo. Levei 3 dias até o telefone começar a tocar. 3 dias de silêncio absoluto, onde arrumei a casa, cortei a grama, pintei o portão, tirei os lençóis dos móveis. Voltei a viver. Na manhã de segunda-feira, o celular vibrou na mesa da cozinha. Era Rodrigo. Não atendi. Ele ligou novamente. Não atendi. Mensagem de texto. Pai, onde o senhor está? Estamos preocupados. Preocupados. Que palavra interessante vinda de quem planejava minha morte. Mais ligações. Patrícia ligou. Não atendi. Rodrigo ligou de outro número. Bloqueei. À tarde, outra mensagem. Pai, pelo amor de Deus, responde. Os meninos estão perguntando pelo avô. Que bilhete foi aquele? Vamos conversar. Não respondi. Passaram-se 2 dias assim.
Até que na quarta-feira o telefone tocou com um número desconhecido. Dessa vez eu atendi, já imaginando quem seria. Alô? Pai, graças a Deus, por que o senhor não atende nossas ligações? A voz de Rodrigo soava desesperada, mas eu conhecia aquele desespero. Não era por mim, era pelo plano que havia desmoronado. O que você quer, Rodrigo? Como assim o que eu quero? Quero saber onde o senhor está, se está bem, o que aconteceu. Aquele bilhete, pai, que história é essa de trocar remédio? Você sabe exatamente do que eu estou falando. Silêncio do outro lado. Um silêncio que confirmava tudo. Pai, o senhor está confuso. Talvez seja a idade, talvez seja... Não tente me fazer de louco, Rodrigo. Ouvi você ao telefone naquela madrugada. Cada palavra, cada detalhe do plano. 6 meses trocando meus remédios, o terreno, a casa, minha aposentadoria. Ouvi tudo. Outro silêncio. Mais longo, mais pesado. Pai, eu posso explicar? Não há o que explicar. Não me procure mais. Não ligue mais. Eu estou bem. Estou seguro. E estou longe de você. É tudo o que você precisa saber. Pai, espera. Desliguei. Minhas mãos tremiam, meu coração batia acelerado, mas não de medo. Era raiva. Raiva por ter sido traído, raiva por ter confiado, raiva por ter quase perdido minha vida nas mãos de quem eu mais amava. Naquela mesma noite, Juliana me ligou. Dessa vez atendi imediatamente. Pai, o Rodrigo me ligou dizendo que o senhor sumiu, que deixou um bilhete estranho falando de remédio trocado. O que está acontecendo? E então contei tudo, cada detalhe. A madrugada em que ouvi a conversa, os remédios trocados, o laudo médico, o plano para ficar com minha casa e meu terreno. Juliana ficou em silêncio do outro lado da linha, e eu ouvi um soluço abafado. Pai, eu não acredito que ele faria isso. Não consigo acreditar. Eu também não queria acreditar, filha. Mas é a verdade. O senhor está onde agora? Na minha casa. Voltei para casa. Vou até aí. Amanhã mesmo eu pego a estrada e vou aí. Não precisa, Ju. Eu estou bem. Precisa sim. O senhor é meu pai. E eu fiquei longe tempo demais. Amanhã eu estou aí. E ela veio. Na quinta-feira à tarde, Juliana chegou com uma mala, os olhos inchados de tanto chorar na estrada, e me abraçou na porta de casa, como não me abraçava desde criança. Ficamos assim por longos minutos, pai e filha, reunidos pela dor, mas também pela verdade. Sentamos na varanda com café e pão de queijo que ela comprou na padaria e conversamos por horas. Mostrei os remédios, mostrei o laudo médico, contei cada detalhe. Juliana segurava os papéis com as mãos tremendo. Pai, a gente precisa denunciar isso. Isso é tentativa de homicídio. Não, Ju. Não quero processo, não quero polícia. Só quero que ele fique longe de mim e que a verdade apareça da forma certa, na hora certa. Mas ele não pode ficar impune. Ele não vai ficar. Confie em mim. Juliana dormiu no quarto de hóspedes naquela noite. E pela primeira vez em meses, dormi sabendo que não estava sozinho. Tinha minha filha comigo. Tinha minha casa. Tinha minha vida de volta. E o plano de Rodrigo havia se transformado em cinzas. Juliana ficou comigo por uma semana. Naqueles 7 dias, voltamos a ser pai e filha de verdade. Tomávamos café juntos pela manhã. Ela me acompanhava nas consultas médicas, cozinhava os pratos que a mãe fazia e que eu sentia tanta falta. À noite, sentávamos na varanda e conversávamos sobre a vida, sobre Helena, sobre os erros e acertos que cometemos como família. Pai, eu peço desculpas por ter ficado tão distante, ela disse numa dessas noites, com a voz embargada. Depois que a mãe morreu, eu não soube lidar com a dor. Fugi para São Paulo, mergulhei no trabalho e abandonei o Senhor. Me perdoa. Segurei a mão dela, aquela mão que eu segurei quando ela deu os primeiros passos, quando a levei no primeiro dia de aula, quando a entreguei no altar no dia do casamento. Não tenho que perdoar, filha. A dor nos faz reagir de formas diferentes. Você precisava do seu espaço. E olha só, você voltou quando eu realmente precisava, no momento certo. O Rodrigo me ligou de novo ontem. Ela contou. Disse que o senhor está manipulando a situação, que está confuso, que eu deveria convencer o senhor a voltar para a casa dele. E o que você disse? Que se ele não parar de me ligar, eu mesma vou fazer a denúncia na polícia. Pai, por favor, deixe eu fazer isso. Ele tentou matar o senhor. Ainda não, Ju, confia em mim.
Durante aquela semana, fiz os exames que o Dr. Henrique pediu. O resultado mostrou que meu coração estava fragilizado, mas nada irreversível. Com os remédios corretos e acompanhamento, eu voltaria ao normal em alguns meses. Aquilo foi um alívio imenso. Na sexta-feira, Juliana precisou voltar para São Paulo por causa do trabalho, mas prometeu que voltaria no fim de semana seguinte. Ela chorou ao ir embora, me fazendo prometer que ligaria todos os dias. Eu ligo, filha, pode ficar tranquila. Agora não vou mais sumir. Fiquei sozinho novamente. Mas era uma solidão diferente. Não era o abandono que senti na casa de Rodrigo. Era a paz de quem escolheu sua própria companhia. No sábado pela manhã, decidi fazer algo que não fazia há anos. Fui à igreja. A igreja Nossa Senhora Aparecida ficava a 3 quarteirões de casa. Entrei devagar, sentei num banco do fundo e fiquei ali, apenas observando. A missa começou e o padre falou sobre perdão, sobre recomeços, sobre como Deus nunca nos abandona, mesmo quando tudo parece perdido. Quando a missa terminou, fiquei sentado enquanto as pessoas saíam. Foi quando senti uma mão no meu ombro. César? César Mendonça? Me virei e vi Dona Carmen, uma senhora de cabelos brancos, olhos gentis, que havia sido amiga de Helena. Elas frequentavam a mesma pastoral quando Helena estava viva. Dona Carmen, quanto tempo! Filho, eu soube que você tinha se mudado para a casa do seu filho, mas te vi aqui hoje e fiquei feliz. Voltou? Voltei sim, Dona Carmen, para ficar. Conversamos por alguns minutos na porta da igreja e ela me convidou para almoçar na casa dela no domingo seguinte. Vou fazer aquela feijoada que Helena adorava. Você não pode faltar, ouviu? Aceitei. E no domingo estava lá. A casa de Dona Carmen cheirava a comida caseira, a temperos a lar. Havia mais pessoas, amigos antigos que eu não via há anos. O seu José, que trabalhava na mesma empresa de transporte que eu. Dona Lourdes, a vizinha de antigamente. Paulinho, que jogava dominó comigo nos finais de semana. Foi um almoço longo, cheio de risadas, histórias antigas, abraços sinceros. Eu senti que estava reconectando com uma parte de mim que havia se perdido. A parte que tinha amigos, comunidade, pertencimento. No fim da tarde, enquanto tomávamos café, seu José perguntou: "E como estão seus filhos, César, Juliana e Rodrigo?" Respirei fundo. Não queria estragar aquele momento, mas também não queria mentir. Juliana está bem morando em São Paulo, professora. E o Rodrigo, bem, estamos distantes no momento. Distantes como? Dona Carmen perguntou, com aquele jeito maternal de quem percebe que há mais na história. Digamos que descobri algumas coisas sobre ele que mudaram tudo. O silêncio caiu na mesa. Seu José franziu a testa. César, se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, a gente está aqui. Helena era como uma irmã para Dona Carmen e você é da família também. Aquelas palavras me aqueceram por dentro. Eu não estava sozinho. Nunca estive. Apenas havia esquecido de olhar para os lados. Voltei para casa naquela noite com o coração mais leve, mas também com a certeza de que precisava fazer mais uma coisa. Precisava organizar minha vida, proteger meu patrimônio e garantir que Rodrigo nunca mais chegasse perto do que era meu. E sabia exatamente como fazer isso. Na segunda-feira de manhã, marquei uma consulta com doutora Beatriz Fonseca, advogada especializada em direito de família que Dona Carmen me indicou. O escritório ficava no centro de Ribeirão Preto, num prédio antigo, mas bem cuidado, com aquele cheiro de papel e madeira envernizada. Doutora Beatriz era uma mulher na casa dos 50 anos, cabelos pretos presos num coque, óculos de armação vermelha e um olhar atento que parecia ler as pessoas. Senhor César, Dona Carmen me ligou falando sobre o senhor. Pode me contar tudo com calma, sem pressa. E contei, desde o começo. A conversa que ouvi na madrugada, os remédios trocados, o laudo médico, a fuga, o bilhete. Coloquei todos os documentos na mesa dela. Os remédios originais e os falsos, o laudo médico, os exames, até as mensagens que Rodrigo enviou depois que eu saí. Ela analisou cada papel com atenção, fazendo anotações num caderno. Quando terminei de falar, ela tirou os óculos e me olhou nos olhos. Senhor César, o que seu filho fez configura tentativa de homicídio. O senhor tem provas documentais suficientes para uma denúncia criminal. Eu sei, mas não quero isso. Não quero ver meu filho preso. Não quero processo, só quero me proteger.
Ela respirou fundo. Entendo. Então vamos trabalhar na proteção patrimonial e na sua segurança jurídica. Primeiro passo, vamos fazer um testamento. Testamento? Sim. Um testamento onde o Senhor deixa claro para quem seus bens vão quando o Senhor partir. Assim, mesmo que aconteça algo, Rodrigo não poderá alegar direitos automáticos. Segundo, vamos fazer uma procuração pública para sua filha Juliana, para que ela possa tomar decisões caso o senhor fique incapacitado temporariamente. Terceiro, vamos blindar sua casa e seu terreno com cláusulas de inalienabilidade temporária. Em português, por favor, pedi, já perdido nos termos jurídicos. Ela sorriu. Basicamente, vamos garantir que ninguém pode vender, hipotecar ou tirar seus bens de você enquanto o senhor estiver vivo. E após sua morte, tudo vai para quem o senhor escolher, do jeito que o senhor determinar. E quanto a Rodrigo? Ele não vai ficar de fora? Isso o senhor decide. Pode deixá-lo de fora completamente, ou pode deixar algo simbólico. O testamento é a vontade do senhor registrada em cartório. Ninguém pode contestar facilmente. Passei as próximas 2 horas no escritório dela, definindo cada detalhe. Decidi deixar a casa para Juliana. O terreno no interior seria dividido, metade para Juliana e metade para um projeto social que eu ainda ia definir. Para Rodrigo, deixei apenas um valor simbólico, junto com uma carta explicando o porquê. Uma semana depois, estava tudo registrado. Testamento em cartório, procuração para Juliana, casa e terreno blindados. Eu saí daquele cartório com uma paz de espírito que não sentia havia meses. Rodrigo não podia mais me tocar, não podia mais me manipular. Meu futuro estava protegido. Juliana veio no fim de semana seguinte, conforme prometido. Mostrei todos os documentos, expliquei cada decisão. Ela chorou quando leu o testamento. Pai, o senhor não precisava fazer isso. Não quero que o senhor pense em morte agora. Não estou pensando em morte, filha. Estou pensando em vida, em viver com tranquilidade, sabendo que fiz as coisas certas. E você merece. Sempre mereceu. Sempre foi uma filha presente, mesmo quando a dor te afastou. Naquele fim de semana, Juliana e eu começamos a planejar algo que eu vinha pensando havia dias. O terreno no interior, aquele que minha mãe me deixou, tinha 2.000 metros quadrados. Era um espaço grande, cercado de árvores, com acesso à estrada principal. Ju, o que você acha de a gente montar uma oficina mecânica para jovens carentes? Ela me olhou surpresa. Oficina mecânica? É. Eu passei a vida inteira na estrada, mexendo com caminhão, consertando motor, ensinando outros motoristas. Esse conhecimento não pode morrer comigo. Quero montar um projeto social lá no terreno, ensinar jovens a mexer com mecânica, dar uma profissão para quem não tem oportunidade. Os olhos dela brilharam. Pai, isso é incrível. Posso ajudar? Posso fazer a parte pedagógica, criar um programa de ensino? Claro que pode. A gente faz isso juntos. E assim nasceu um sonho. Um sonho que não tinha nada a ver com traição, com vingança, com dor. Era sobre construir algo bom do meio das cinzas. Era sobre transformar a pior coisa que me aconteceu na vida em algo que ajudaria outras pessoas. Passamos o final de semana inteiro planejando. Estrutura da oficina. Quantos alunos, parcerias com empresas, materiais necessários. Juliana já começou a fazer contatos em São Paulo para conseguir doações de ferramentas e equipamentos. No domingo à noite, quando ela foi embora, me abraçou forte na porta. Pai, obrigada por não desistir. Obrigada por ter voltado para casa. Obrigada por estar vivo. Obrigada a você por voltar para mim, filha. Vi o carro dela sumir na esquina e voltei para dentro de casa com o coração cheio. Minha vida estava tomando um rumo completamente novo. Um rumo que eu escolhi. E pela primeira vez em muito tempo, eu tinha esperança no futuro. 2 meses se passaram. 2 meses de paz, de reconstrução, de vida. Minha saúde melhorou consideravelmente. O Dr. Henrique ficou impressionado com os resultados dos últimos exames. O senhor está com o coração de um homem de 50 anos, seu César. Continue assim. Juliana vinha me visitar a cada 15 dias. O projeto da oficina mecânica estava tomando forma. Já tínhamos o projeto arquitetônico, as licenças estavam sendo solicitadas e algumas empresas já haviam se comprometido a doar equipamentos.
Eu acordava todos os dias com propósito, com algo para construir. Rodrigo continuou tentando contato por algumas semanas, mas depois de perceber que eu não responderia, as ligações cessaram. Até que numa quarta-feira à tarde, recebi uma ligação de um número desconhecido. Alô? Seu César, aqui é Mariana, cunhada do Rodrigo, irmã da Patrícia. Fechei os olhos. Lá vinha. Oi, Mariana. Seu César, eu sei que o senhor está chateado com o Rodrigo, e eu não sei exatamente o que aconteceu entre vocês, mas a família toda está preocupada. A mãe de Patrícia vai fazer 80 anos no próximo sábado, e a gente vai fazer um almoço para comemorar. Queria te convidar. Vai ter toda a família. Os netos do senhor vão estar lá. Mariana, agradeço o convite, mas não vou. Seu César, por favor. Eu sei que tem algo errado, mas família é família. Não dá para ficar assim para sempre. Pelo menos apareça pelo aniversário da dona Amélia. O senhor sempre foi querido por ela. Fiquei em silêncio, pensando. Parte de mim queria recusar na hora, mas outra parte, a parte que ainda acreditava que a verdade precisava ser dita na hora certa, viu uma oportunidade. Está bem, Mariana. Eu vou. Sério. Ah, que alegria. A dona Amélia vai ficar tão feliz, mas tem uma condição. Quero que toda a família esteja lá. Tios, primos, avós, todo mundo. Vai estar sim, seu César. É uma festa grande. Obrigada por aceitar. Desliguei e imediatamente liguei para Juliana. Ju, chegou a hora. A hora do quê, pai? A hora da verdade aparecer. Expliquei sobre o convite, sobre o almoço, sobre minha decisão de ir. Juliana ficou preocupada. Pai, o senhor tem certeza? Pode ser perigoso ficar perto do Rodrigo. E se ele tentar algo? Não vai tentar. Não na frente de toda a família. Mas eu vou e você vai comigo. E vamos levar tudo. Os remédios, o laudo, os documentos. A verdade vai vir à tona naquele almoço na frente de todo mundo. Pai, isso vai ser um confronto público. O senhor está preparado? Estou. Não é vingança, Ju. É justiça. É impedir que ele faça isso com outra pessoa. É mostrar para a família quem ele realmente é. Juliana respirou fundo do outro lado da linha. Então eu vou com o senhor. Não vou deixar o senhor enfrentar isso sozinho. Os dias seguintes foram de preparação. Organizei todos os documentos numa pasta. Ensaiei mentalmente o que ia dizer. Não seria um ataque emocional. Seria uma apresentação de fatos. Fria, direta, irrefutável. No sábado pela manhã, Juliana chegou cedo. Vestimos roupas simples, mas apresentáveis. Pegamos a pasta com os documentos e partimos para a chácara onde seria o almoço, a cerca de 40 minutos de distância. Durante o caminho, meu coração batia forte, não de medo, mas de antecipação. Era como voltar para uma estrada conhecida depois de anos, aquela sensação de familiaridade misturada com incerteza. Pai, o senhor está bem? Juliana perguntou, olhando para mim de relance enquanto dirigia. Estou, filha. Estou pronto. Chegamos à chácara pouco depois do meio-dia. Carros estacionados por todo lado, crianças correndo no gramado, música tocando, o cheiro de churrasco no ar. Era uma festa grande mesmo. Descemos do carro e caminhamos em direção ao salão. Algumas pessoas me reconheceram e vieram cumprimentar. Seu César, quanto tempo? Eu sorria, apertava mãos, mas meus olhos procuravam por Rodrigo. E então o vi. Do outro lado do salão, parado perto da churrasqueira, conversando com outros homens. Ele me viu ao mesmo tempo. Seu rosto empalideceu. Ele disse algo para os outros e começou a caminhar na minha direção. Juliana segurou meu braço. Pai, calma, filha. Deixa ele vir. Rodrigo se aproximou com um sorriso forçado no rosto, mas os olhos revelavam tensão. Pai, que surpresa boa. Não sabia que o senhor viria. Mariana me convidou, e eu achei que era hora de a gente ter uma conversa de verdade, na frente de toda a família. O sorriso dele desapareceu. Pai, não é o lugar nem a hora para isso. É exatamente o lugar e a hora, Rodrigo. Exatamente. E naquele momento, Dona Amélia, a aniversariante, veio até nós com um sorriso no rosto. César, meu querido, que alegria ter você aqui. Abracei Dona Amélia com carinho. Ela sempre foi uma boa pessoa. Parabéns pelos 80 anos, Dona Amélia. A senhora está linda. Obrigada, meu filho. Vem, vem. Tem tanta gente querendo te ver. E assim,
Fui apresentado de novo para tios, primos, agregados, todos com aquele sorriso de festa, sem saber que dali a pouco tudo ia mudar. Esperamos até depois do almoço. Quando o bolo foi servido, quando os parabéns foram cantados, quando todo mundo estava satisfeito e relaxado, foi então que me levantei e bati uma colher no copo, pedindo atenção. O salão foi ficando em silêncio aos poucos. Todas as conversas cessaram. Todos os olhares se voltaram para mim. Desculpem interromper a festa, comecei com a voz firme. Mas eu preciso falar uma coisa importante. E preciso que todos ouçam. Rodrigo, sentado a poucos metros de distância, ficou pálido. Patrícia segurou o braço dele. Meu nome é César Mendonça. Muitos de vocês me conhecem há anos. Sou pai do Rodrigo e da Juliana. E hoje eu vim aqui para contar uma história. Uma história que quase me custou a vida. E então comecei a contar. O silêncio no salão era absoluto. Só se ouvia o vento nas árvores lá fora e o som distante de crianças brincando no gramado. Todos os olhos estavam fixos em mim. Respirei fundo e continuei. Há 4 meses, eu morava na casa do meu filho Rodrigo. Depois que minha esposa Helena faleceu, ele insistiu para que eu fosse morar com ele e a família. Dizia que não queria me ver sozinho, que queria cuidar de mim. Como pai, acreditei, confiei. Olhei para Rodrigo. Ele estava com o rosto vermelho, olhando para baixo, as mãos apertando o guardanapo sobre a mesa. Eu tomo remédios para o coração, hipertensão, problemas cardíacos, nada grave, desde que eu tome a medicação certa. Rodrigo fazia questão de separar meus remédios todos os dias. Dizia que era para eu não me confundir. Eu achava aquilo um ato de amor, um filho cuidando do pai. Peguei a pasta que estava ao lado da cadeira e tirei as 2 cartelas de remédios, a original e a falsa. Coloquei-as sobre a mesa, à vista de todos. Só que numa madrugada, há 4 meses, acordei com sede e desci para pegar água. Ouvi meu filho ao telefone na sala, e o que ouvi mudou tudo. A voz começou a tremer, mas me segurei. Não podia fraquejar agora. Ouvi ele dizer: troquei o remédio dele sem que notasse. São 6 meses já. Em alguns meses o problema se resolve sozinho. A casa e o terreno vão direto para a gente. Murmúrios começaram a se espalhar pelo salão. Pessoas olharam para Rodrigo, depois para mim, depois de volta para Rodrigo. Patrícia estava branca, com a mão sobre a boca. Meu filho estava me dando o remédio errado de propósito, durante 6 meses, porque quando eu morresse, meus bens iriam para ele. A casa que eu tenho em Ribeirão Preto, alugada e gerando renda. O terreno que minha mãe me deixou. Minha aposentadoria. Tirei o laudo médico da pasta e o ergui para que todos vissem. Fui ao médico depois que fugi da casa dele. O doutor me disse que o remédio que Rodrigo me dava poderia ter causado uma falência cardíaca, que eu tive sorte de estar vivo. Aqui está o laudo. Quem quiser ver, pode ver. Dona Amélia estava com as mãos no peito, os olhos arregalados. Mariana, a cunhada que me convidou, estava em choque. Seu João, pai de Patrícia, levantou e caminhou até Rodrigo. Isso é verdade, menino. Rodrigo ficou em silêncio, apertando os punhos. Patrícia começou a chorar. Amor, fala alguma coisa, pelo amor de Deus. Rodrigo, chamei olhando diretamente para ele. Olha para mim. Olha nos meus olhos e me diz que eu estou mentindo. Ele levantou os olhos e naquele momento vi algo que nunca tinha visto antes. Culpa. Culpa pura, crua, misturada com desespero e vergonha. Pai, eu estava com problemas financeiros. A empresa estava mal. Eu ia perder tudo. Eu pensei que... Você pensou que era mais fácil me matar do que pedir ajuda, completei. Você escolheu minha morte em vez de me contar seus problemas. Seu João deu um tapa na mesa. Levanta daí, sai daqui agora. Você não merece estar nessa festa, não merece estar nessa família. Patrícia se levantou também, aos prantos. Amélia, eu juro que eu não sabia de nada disso, eu juro. Mas Dona Amélia, a aniversariante, levantou a mão pedindo silêncio. Todos olharam para ela. Com 80 anos, ela ainda era a matriarca, a voz mais respeitada ali. César, ela disse, com a voz firme mas gentil. Você foi um homem bom para minha filha Helena. Cuidou dela até o último dia. E agora vem aqui, na frente de todo mundo, mostrar o que seu filho fez. Você não está fazendo isso por vingança, tá? Não, Dona Amélia. Estou fazendo porque a verdade precisa ser dita.
Porque não quero que ele faça isso com mais ninguém. E porque mesmo com tudo que ele fez, eu não quis ver meu filho preso. Mas também não podia deixar isso passar em silêncio. Ela assentiu. Então deixa eu te falar uma coisa. Perdão é uma escolha que só você pode fazer. Mas proteção, essa é obrigação. Você se protegeu. Fez certo. E agora todo mundo aqui sabe quem ele é. Rodrigo estava de pé, paralisado, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Pai, me perdoa. Me perdoa pelo amor de Deus. Eu estava desesperado. Rodrigo, você não precisa do meu perdão agora. Você precisa olhar no espelho e entender o que você se tornou. Eu não vou te denunciar. Não vou te processar. Mas também não quero você perto de mim, nunca mais. Virei-me para a família reunida. Peço desculpas por ter trazido isso aqui hoje, mas precisava que todos soubessem. Precisava que a verdade saísse. Dona Amélia, feliz aniversário. A senhora merecia uma festa melhor. Você não estragou minha festa, César. Você mostrou que ainda existe homem de verdade nesse mundo. Homem que olha de frente para a dor e escolhe a verdade. Peguei a pasta, segurei a mão de Juliana e caminhamos em direção à saída. Ninguém nos impediu. Algumas pessoas vieram até nós, apertaram nossa mão, sussurraram palavras de apoio. Quando chegamos ao carro, olhei para trás uma última vez. Rodrigo estava sentado sozinho numa cadeira, com o rosto entre as mãos. Patrícia conversava nervosamente com a família. Seu João discutia com outros homens. A festa havia acabado. Juliana entrou no carro, mas antes de ligar o motor, me olhou com lágrimas nos olhos. Pai, o senhor foi incrível. Foi corajoso. Não foi coragem, filha. Foi necessidade. Era hora de a verdade aparecer. E enquanto saíamos daquela chácara, deixando para trás o caos que a verdade sempre causa, senti um alívio imenso. Um peso saindo dos ombros. Não era felicidade, mas era paz. Era a certeza de que eu havia feito a coisa certa. Nos dias seguintes ao almoço, meu telefone não parou de tocar. Não era Rodrigo. Era toda a família dele. Tios, primos, amigos que estavam na festa. Todos ligando para se desculpar, para dizer que não sabiam, para oferecer apoio. Dona Amélia ligou pessoalmente. César, meu filho, você fez a coisa certa. Aquilo precisava ser dito. Rodrigo foi criado por Helena com tanto amor e ele escolheu esse caminho. Mas você ainda está aqui. Ainda tem vida pela frente. Não deixa isso te consumir. Seu João também ligou, com a voz pesada de vergonha. César, eu não sabia de nada. Se soubesse, teria tirado você daquela casa com minhas próprias mãos. Patrícia está arrasada. Diz que nunca soube de nada, que foi tudo decisão do Rodrigo. Eu acredito nela, seu João. A Patrícia não é má pessoa. Foi fraca, talvez. Deixou que Rodrigo tomasse decisões erradas. Mas não foi ela quem tramou. Rodrigo está destruído. Perdeu o respeito de todo mundo. A empresa dele já estava mal, agora os sócios estão querendo afastá-lo. Os próprios amigos não respondem mais às ligações dele. Não senti alegria com isso. Não era a vingança que eu queria, mas também não senti pena. Eram as consequências das escolhas dele. O que se planta, se colhe. Juliana ficou comigo por mais uma semana. Naquele período, focamos no projeto da oficina mecânica. Os documentos estavam aprovados, as doações começando a chegar. Empresas de autopeças de Ribeirão Preto e região se comprometeram a doar ferramentas, equipamentos, até bancadas de trabalho. Pai, se tudo correr bem, em 3 meses a gente consegue inaugurar. Juliana disse, animada, olhando para os papéis espalhados na mesa da sala. 3 meses. Minha mãe estaria orgulhosa de saber que o terreno dela vai virar isso. E a mamãe também. O senhor sabe que ela amava projetos sociais. Naquele momento, meu celular tocou. Era um número desconhecido. Atendi com cautela. Alô? Pai. Era Rodrigo. Sua voz estava fraca, trêmula, quase irreconhecível. Fiquei em silêncio. Juliana me olhou com preocupação. Pai, por favor, não desliga. Eu só queria dizer que o senhor tinha razão. Sobre tudo, eu me transformei num monstro. Perdi meu pai. Perdi o respeito da minha família. Estou perdendo minha empresa. Meu casamento está por um fio. Eu perdi tudo. Você não perdeu tudo, Rodrigo. Você perdeu o que escolheu perder, quando decidiu que dinheiro valia mais do que a vida do seu pai. Eu sei, e vou carregar isso pelo resto da vida.
Só queria te dizer que eu sinto muito, de verdade, e que se um dia, daqui muitos anos, o senhor conseguir me olhar de novo sem sentir nojo, eu vou estar aqui, tentando ser um homem melhor. Rodrigo, eu não sinto nojo de você. Sinto tristeza. Tristeza pelo homem que você poderia ter sido e não foi. Mas se você quer mesmo mudar, não faz isso por mim. Faz por você, por seus filhos, porque eles merecem um pai melhor do que aquele que você está sendo. Houve silêncio do outro lado. Depois, um soluço abafado. Obrigado por não ter me denunciado, pai. Obrigado por ter me dado uma chance de mudar sem estar atrás das grades. Não fiz isso por você. Fiz por mim, porque eu não queria carregar o peso de ter colocado meu filho na cadeia. Mas não confunda. Entre nós, acabou. Você não tem mais lugar na minha vida. Pelo menos não agora. Talvez nunca. Eu entendo. Desliguei. Juliana estava chorando silenciosamente ao meu lado. Pai, o senhor acha que ele vai mudar de verdade? Não sei, filha. E não é minha responsabilidade mais. Cada um tem que carregar o peso das próprias escolhas. 2 semanas depois, as obras da oficina mecânica começaram. Juliana contratou um mestre de obras de confiança. Eu ia lá todos os dias acompanhar, ver as paredes subindo, o telhado sendo erguido, o piso sendo concretado. Era como ver um sonho ganhar forma. Dona Carmen e os amigos da igreja me visitavam frequentemente. Seu José começou a ir comigo ao terreno, dando palpites sobre a estrutura, oferecendo ajuda. A comunidade inteira estava envolvida no projeto. César, essa oficina vai mudar a vida de muita gente. Seu José disse um dia, enquanto observávamos os pedreiros trabalhando. Espero que sim. Quero que os jovens que passarem por aqui saibam que sempre há uma saída, que mesmo quando tudo parece perdido, a gente pode reconstruir. No fim do 2º mês recebi uma carta. Veio pelo correio, com letra que eu reconheci imediatamente. Era de Rodrigo. Abri com Juliana ao meu lado. Pai, não espero resposta. Só preciso colocar isso no papel. Passei os últimos 2 meses em terapia, tratando depressão, trabalhando minha ganância, meu medo, minha fraqueza. Perdi a empresa, mas talvez precisasse perder para entender o que realmente importa. Patrícia está me dando mais uma chance. Os meninos também. Mas eu sei que com o senhor é diferente e eu aceito. Soube do projeto da oficina mecânica. É lindo, pai. É tudo que o senhor sempre foi. Alguém que constrói, que ajuda, que dá oportunidade. Eu não pedi perdão antes porque sabia que não merecia. Ainda não mereço. Mas estou trabalhando para me tornar alguém que um dia possa olhar no espelho sem sentir vergonha. Se um dia o senhor quiser me ver, eu vou estar aqui. Se não, vou entender. Obrigado por ter sido um pai melhor do que eu merecia. Rodrigo. Dobrei a carta devagar. Não chorei. Não sorri. Apenas guardei num envelope e coloquei numa gaveta. Pai, Juliana perguntou. É dele, pedindo desculpas, dizendo que está mudando. E o senhor acredita? Não sei, o tempo vai dizer. Mas por enquanto não é minha preocupação. Minha preocupação é terminar essa oficina, é viver minha vida, é cuidar de quem realmente esteve ao meu lado. E foi isso que fiz. Foquei no que importava, na oficina, em Juliana, nos amigos, na comunidade. Deixei Rodrigo para trás, junto com a dor, a raiva, a decepção. E aos poucos, dia após dia, tijolo após tijolo, eu fui reconstruindo não apenas uma oficina. Eu estava reconstruindo a mim mesmo. 3 meses depois daquela madrugada em que ouvi meu filho tramando minha morte, a oficina social César Mendonça foi inaugurada. Era um sábado ensolarado, um daqueles dias em que o céu de Ribeirão Preto parece ainda mais azul e o ar tem aquele cheiro de terra e esperança. O terreno que minha mãe me deixou estava transformado. No lugar do mato alto e do abandono, agora havia um galpão amplo, bem iluminado, com bancadas de trabalho, ferramentas novas doadas por empresas locais, macaquinhos pendurados na parede, cartazes de segurança e uma placa na entrada que dizia: "Aqui se constrói futuro". Juliana organizou tudo, convidou a imprensa local, representantes da prefeitura, empresários que apoiaram o projeto, amigos, vizinhos, a comunidade da igreja. Tinha até um food truck vendendo pastel e caldo de cana para comemorar. Quando cheguei, já tinha mais de 100 pessoas esperando.
Crianças correndo pelo terreno, adultos conversando animados, jovens interessados em saber como seriam as inscrições para os cursos. Era vida, era movimento, era tudo o que eu sonhei. Dona Carmen veio me abraçar com lágrimas nos olhos. Helena estaria tão orgulhosa de você, César, tão orgulhosa. Eu sinto ela aqui, Dona Carmen. Sinto mesmo. Seu José estava ao lado da churrasqueira improvisada, ajudando a assar linguiça para o pessoal. César, você é louco. Transformou tragédia em bênção. Isso aqui é coisa de Deus, meu amigo. O prefeito subiu numa pequena plataforma montada para os discursos. Senhoras e senhores, é uma honra estar aqui hoje, na inauguração deste projeto. O senhor César Mendonça, um homem que dedicou sua vida às estradas deste país, agora dedica seu tempo e recursos para abrir caminhos para nossos jovens. Esta oficina vai oferecer cursos gratuitos de mecânica básica, elétrica automotiva e manutenção de veículos para jovens carentes da nossa região. Palmas para esse cidadão exemplar. Os aplausos ecoaram. Eu subi na plataforma, com as pernas tremendo um pouco, não de medo, mas de emoção. Boa tarde a todos. Meu nome é César Mendonça, tenho 63 anos e fui caminhoneiro por 35 anos da minha vida. Rodei cada estrada deste país. Conheci gente boa, gente ruim, paisagens lindas, momentos difíceis, mas nunca imaginei que chegaria aqui, neste momento. Respirei fundo, olhando para aquelas pessoas. Tantos rostos esperançosos, tantos jovens que poderiam ter um futuro melhor. Nos últimos meses passei por uma das piores fases da minha vida. Fui traído por quem eu mais confiava. Quase perdi minha vida. Mas descobri algo importante. Quando a gente cai, a gente tem duas escolhas: ficar no chão, lamentando o que perdeu, ou levantar e construir algo novo. Eu escolhi levantar. Juliana estava na primeira fila chorando e sorrindo ao mesmo tempo. Essa oficina não é só sobre mecânica. É sobre dar oportunidade. É sobre mostrar para os jovens que ninguém é definido pela origem, pela falta de dinheiro, pelas dificuldades. Todos merecem uma chance. E aqui vocês vão ter essa chance. Apontei para o galpão. Ali dentro, vamos ensinar não só a consertar motores, mas a consertar sonhos, a construir futuro. E vamos fazer isso com respeito, com dedicação, com amor, porque é isso que aprendi na estrada, que o motor mais importante é o coração. E quando o coração está no lugar certo, tudo funciona. Os aplausos foram longos, pessoas se levantaram, alguns gritaram palavras de apoio. Vi senhoras enxugando lágrimas, vi jovens com brilho nos olhos. Cortei a faixa na entrada da oficina e todos entraram para conhecer. As mães perguntavam sobre inscrições, os jovens mexiam nas ferramentas com curiosidade, os empresários discutiam parcerias futuras. Era um formigueiro de esperança. No fim da tarde, quando quase todo mundo já tinha ido embora, fiquei sentado numa cadeira de plástico na sombra de uma árvore, observando aquele galpão novo que brilhava sob o sol poente. Juliana veio se sentar ao meu lado. Pai, o senhor fez história hoje. Não, filha, a gente fez história. Você, eu, os amigos, a comunidade. Isso aqui é de todo mundo. Como o senhor está se sentindo? Pensei por um momento. Como eu estava me sentindo? Em paz, pela primeira vez em muito tempo. Em paz. Não tenho raiva, não tenho mágoa. Só tenho gratidão por estar vivo, por ter você, por ter essa segunda chance. E o Rodrigo? O senhor ainda pensa nele? Penso, mas não com dor. Penso que ele está no caminho dele e eu no meu. Talvez um dia nossos caminhos se cruzem de novo. Talvez não. Mas isso não muda quem eu sou nem o que eu construí. Juliana encostou a cabeça no meu ombro. A mamãe estaria orgulhosa do senhor. E do seu pai também. Porque você não desistiu de mim. Voltou quando eu precisava. Isso vale mais do que qualquer herança, qualquer casa, qualquer terreno. Ficamos ali, pai e filha, vendo o sol se pôr sobre aquele terreno que agora tinha propósito. E pensei em tudo que passei. A traição, a fuga, o medo, a solidão. Mas também pensei nos amigos que apareceram, na filha que voltou, no sonho que se realizou. 3 meses atrás, eu quase morri. Não pela doença, mas pela mão de quem eu amava. Mas hoje, eu estava mais vivo do que nunca, porque aprendi que viver não é só respirar. É construir, é perdoar sem esquecer,
é se levantar mesmo quando tudo parece perdido. É transformar a dor em propósito. E enquanto as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu, senti que Helena estava ali, de alguma forma, sorrindo para mim, dizendo que eu fiz a coisa certa, que eu escolhi a vida, que eu escolhi o amor, e que nunca, nunca é tarde para recomeçar.